Oi pessoal, eu sou a Cíntia Salles e este é o podcast Favo Cultural, contando Jandira, procurando histórias e incentivando autores. Neste podcast estamos conhecendo mais histórias e contadores da cidade, ouvindo causos, lendas, contos e relatos, engraçados, divertidos, dramáticos e até sobrenaturais do povo jandirense. Pega aí a sua água, seu cafezinho, seu chá e venha escutar uma história. E depois também pode compartilhar. Este projeto é produzido através da Lei de Fomento a Projetos Culturais número 2241/2019 da cidade de Jandira. Para este segundo papo, o padre Giancarlo me recebeu em sua casa, onde não falta aconchego. Quando entrei na sala principal, me deparei com uma lareira. Era um dia frio e o começo do preparo do almoço. Enquanto conversávamos, era possível ouvir o som das crianças atendidas pela Caritas, entidade que a comunidade da Igreja Católica criou há muitos anos para atender a demanda de creche no bairro Sagrado Coração. O padre Giancarlo traz em sua história muito da nossa sociedade e de como o que aconteceu nessa trajetória o trouxe a Jandira. A história do Brasil se encontra com a formação dessa cidade e a organização deste povo. Bora acompanhar esse papo? Então conta pra mim, pra gente começar, padre, quando o senhor veio para o Brasil? Então, eu vim em várias etapas, não é? Na primeira vez foi no 1968, que foi exatamente na Bahia, não é? 68, 69, fiquei na Bahia e ainda não era padre, era mais um voluntário leigo, não é? E depois eu voltei para a Itália e me formei para padre. E depois de um ano de padre, então, não é? Aí que fui para o Acre. O Acre na Amazônia, numa paróquia chamada, de uma cidade chamada Sena Madureira, de 64 mil quilômetros quadrados, onde me lembro. E até os limites com a Bolívia e o Peru. A gente fala de limites, mas ninguém sabia onde tinha limites, sabia mais ou menos, vamos dizer assim, que aí talvez era Brasil, que aí talvez era Bolívia, mas os macacos eram os mesmos, não é? As onças eram as mesmas, então até o povo. Não é? O povo era, sobretudo, seringueiro, não é? Brasileiro, descendente de cearenses, quase totalidade, que tinham ficado lá e trabalhavam na seringa, não é? Na extração desse látex, não é? Para formar, vamos dizer, essa borracha, não é? E era o sustento que eles tinham, né? E foi ali que eu conheci Chico Mendes, né? Fui amigo, então ficamos amigos. Marina Silva, né? Que era pouco mais de uma menina, estava doente de malária, então a gente pegou ela lá em casa, procuramos o médico, etc. Colocamos a estudar, né? Que sabia ler, escrever mais ou menos assim. Mas e depois ela virou amiga de Chico Mendes, conheceu Chico Mendes em casa, né? E aí então entrou na campanha para Chico Mendes, vereador de Chapuri, naquela época, não é? E foi nesse tempo que Chico Mendes foi assassinado, não é? Mataram ele e então aí ela foi como pegou isso como herança.
até o povo considerou ela como a verdadeira herdeira, não é? Da mensagem, não é? Da missão de Chico Mendes, não é? Então foi aí que depois ela entrou na política e foi eleita até ser eleita senadora, não é? Pelo Acre. Foi ministra do Meio Ambiente, visitamos ela lá em Brasília. Eu, Paulinho Boruru e Zezinho, né? Tá certo? Nos recebeu muito bem. E assim, então, depois dessa experiência lá no Acre, 8 anos, não é? Onde já tinha todas as problemáticas que agora estão estourando em toda a Amazônia, né? Já tinha os desmatamentos, não é? Inclusive Chico Mendes foi morto porque eles se organizavam, os seringueiros, e a igreja naquela época era uma igreja combativa, não é? Era ligada, vamos dizer, à teologia da libertação, então era uma oposição muito grande a essa invasão de capital do Sul, capital internacional, que entrava nessas matas comprando assim, os chamados seringais, não é? Eram territórios onde era a borracha, não é? Então a seringueira, como árvore sagrada, a árvore que dava vida à população local, aquilo entrava lá dentro e então esses novos donos, não é? E então cortando a floresta e queimando, e isso criava assim um problema muito, muito sério. Ainda não tínhamos o fenômeno do garimpo, não é? Etc. Mas já se estava lendo artigos onde os americanos, não é, sabiam que o subsolo da Amazônia era rico em minérios, não é? E que essa estratégia de destruir a floresta e então, vamos dizer, colocar pasto para gado no lugar da floresta, não é? Era um projeto que visava a longo prazo poder explorar com facilidade os minérios que eram depositados no subsolo da Amazônia, não é? Pouco importava se, mas isso vai criar um desequilíbrio ecológico, vai criar um desequilíbrio, as chuvas vão diminuir, a fauna vai ser destruída, isso pouco importava, não é? Era chamado o projeto Rockefeller, né? Rockefeller, nos anos 60 ainda. E agora está estourado mesmo, não é? Naquela época se dizia, são teorias assim de gente esquentada, de esquerda, marxista, não sei o que. Tudo gente louca, não é? Que dizia essas coisas. Não, é mesmo, está acontecendo tudo direitinho como se estava falando, como se estava estudando naquela época, não é? E vamos lembrar que a estrada BR de Cuiabá de Rondônia, né? Cuiabá, Rondônia para então Porto Velho, não é? Tá certo? E depois de Porto Velho para Rio Branco, nós fizemos oposição a essa estrada. Inclusive Chico Mendes foi até o Senado dos Estados Unidos
para pedir aos americanos de não financiar essa obra de abrir essa estrada transamazônica, etc. E que depois essa estrada, que era uma estrada que está chegando lá na Bolívia para chegar no Pacífico, não é? Que teria sido a destruição da floresta e de todo o ambiente, etc. Então já naquela época, não é? Naquela época, né? E aí voltei para a Itália nos anos 82, 81, 82, né? E aí fiquei lá 2, 3 anos, né? Lá era uma comunidade, vivia numa comunidade agrícola, não é? Eram pessoas que escolheram em base ao Evangelho, principalmente a partilha, não é? Os cristãos tinham tudo em comum, aquilo que se colocaram junto, casais, não é? Famílias, não é? E pessoas não casadas, não é? Para trabalhar o campo, viver junto, uma mesa só, uma cozinha só, uma caixa comunitária onde todo mundo depositava o dinheiro era lá, não é? E cada um tirava segundo a sua necessidade, porque um solteiro não precisava do dinheiro que precisava um homem casado com 3 filhos, não é? Então a descoberta também da igualdade, não é igualdade no sentido de quantidade, igualdade no sentido da necessidade, não é? Ser iguais quer dizer temos necessidade diferente, não é? E então assim foi uma experiência muito grande, ainda mais que teve dois focos, não é? Primeiro, a agricultura biológica, que aqui se chama a orgânica, não é? Agricultura orgânica. Ainda, vamos dizer assim, nos anos podemos dizer anos 70, anos 70, 1970, se fazia essa escolha, a agricultura é chamada biológica, não é? Mas é orgânica, onde não se aceita venenos, onde não se aceita produtos químicos, etc., não é? E que depois virou biodinâmico, não é? Certo ponto o orgânico foi superado e está no biodinâmico, outra ciência interessante que trabalha na terra, vamos dizer, estimulando a vida que a terra tem, não é? Não jogando produtos em cima, porque o orgânico manda produtos, não é? Produto de fora, o esterco, não sei, essa coisa natural, tá tudo bem, mas a terra em si não precisa, não é? Não precisa nem de água, não tem. Então é todo um estudo, todo chamado biodinâmico, e então eu fiz uma experiência muito boa aí nesse sentido do amor e respeito à terra, e também alguma experiência tipo assim de cultivo, né? Alguma coisa fica aqui na horta assim, que eu não tenho tempo, mas eu gosto sempre de mexer na terra. E o segundo eu trabalho com os dependentes químicos, não é? Então a comunidade recebia, não como comunidade terapêutica, ou então ajoelhe aí, adora Cristo e você vai ficar bom, né?
assim, esse sistema de comunidades terapêuticas que normalmente tem aqui no Brasil, não é? Essa imposição assim, ideológica, não é? Que eventualmente você pode até tirar a maconha de uma pessoa, não é? Mas você tira colocando outras dependências, não é? De tipo ideológico, vamos dizer assim, chamado assim alienante, não é? Alguém que não olha, não olha mais a terra, não olha mais a própria realidade. A própria realidade está lá no céu, não é? Então é como um bêbado, não é? É como um bêbado que canta aleluia, aleluia, eu estou feliz, porque tem a garrafa de cachaça, está bebendo a garrafa de cachaça. É uma alienação, a mesma coisa, não é? Tá certo? E então um trabalho mesmo assim a partir da realidade da pessoa, não é? Sobre o descobrimento do porquê. A um certo ponto alguém precisou de substância, não é? Certo tipo de substância para continuar a viver, não é? Que às vezes foi a salvação dele, que às vezes se não tivesse tido aquela ajuda aí, podia até entrar num processo de suicídio, não é? Graças a Deus que entrou a maconha, graças a Deus que entrou a cocaína, porque se não tivesse tido esse suporte, né, assim ele podia assim até entrar, se suicidar ou até matar alguém, né? Tá certo, não é? Então, assim, foi essas bagagens, não é, que a gente tinha na vida, inclusive uma experiência, não é, pacifista, não é? Pacifista na Bósnia, durante a guerra, não é? Da Bósnia, aí tínhamos uma situação bem semelhante àquilo que hoje tem na Ucrânia, a Rússia que invade, isso, aquilo. E a Bósnia tinha 3 exércitos, não é? Assim, o exército croata, que era apoiado pelos alemães, pela Alemanha, Europa em geral. Tinha o exército, vamos dizer assim, serbo, que era apoiado pela Rússia, não é? E o exército bosníaco, Montenegro, que não se sabia bem, mas depois descobrimos que era apoiado pelos americanos, não é? Que eles também queriam uma fatia de poder lá dentro. Então a gente entrou lá em 500 pessoas em Sarajevo, que era cercado pelos 3 exércitos, não é? Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, e nós entramos, não é? Desarmados, só um ônibus assim, não é? E aí então foi uma experiência muito grande, porque conseguimos juntar os generais dos 3 exércitos, não é? Para perguntar o que precisava para chegar à paz, não é? Tá certo? E conseguimos uma resposta dos 3, disse que para nós iremos firmar, assinar a paz agora mesmo, aqui na frente de vocês. Mas nós não temos a liberdade de agir. Nós temos autoridades atrás de nós. Não não falaram diretamente, mas sim, entendeu? E a Sérvia tinha a Rússia, os croatas, tinha a Alemanha, isso aqui, não é? Capitais investidos aí. Não é? Então não podiam parar. Não é? Quer dizer, o que está acontecendo na Ucrânia não é assim, simplesmente um exército que entra, invade, e um outro exército faz efeito de povo que se defende.
não é? São dois poderes econômicos, não é? Assim, camuflados na ideia da pátria, na ideia da liberdade, não é? Etc. Mas são poderes econômicos que são, vamos dizer, de interesse de alguns mandantes, não é? Então, na Rússia sabemos que tem o Putin, não é? Na Alemanha é muito interessada, na Alemanha, a Europa é muito interessada, na Ucrânia, não é? E os Estados Unidos, Biden é o primeiro interessado porque ele quer ganhar uma guerra, porque não tem como vencer uma eleição. Se tem eleição hoje, ele vai perder. Mas se ele ganhasse essa guerra aí, ele poderia ser reeleito, não é? Então ele joga tudo nessa guerra, não é? Justificado por mil maneiras, não é? Mas tem razão Lula, quando falou, a Polônia, o presidente da Polônia e o presidente da Rússia, não é? São na mesma balança. Cada um tem as suas culpas, não é? Que a Polônia fez coisas horríveis contra os russos antes de que estourasse a guerra. Ainda no 2014, não é? Teve exatamente milícias fascistas da Ucrânia que mataram milhares de russos, assim, massacraram, não é? Tá certo? Então, vamos dizer assim, infelizmente, quem está pagando são os prófugos, não é? São as famílias, são as crianças, não é? Que devem fugir e não sabem se poderão voltar, não é? Então, aí na Bósnia, nós vimos que a situação já vamos dizer, era uma guerra anunciada, no momento que a União Soviética se tinha retirado, não é? Aí o cão grande, cão bravo, tinha ido embora, não é? Então aí o pessoal aí está decidindo quem manda, quem não manda, né? Onde tem os próprios interesses, cada potência tem a sua própria fatia, não é? E vai lá. Então, o que aconteceu na Bósnia, na ex-Iugoslávia, não é? Que era comunista, que era a terceira via do socialismo, não era? Mas Tito tinha feito uma experiência muito grande lá. Então, fracassou totalmente por causa o que está acontecendo também, não é? na Ucrânia, não é? Então a gente tinha essas bagagens assim, a gente chegou aqui em Jandira no 1984. 1984. Eu continuo falando assim, é? Por favor, depois eu vou perguntando algumas coisas, pode falar, tá? Legal. Então, porque então, 1984, porque o bispo daquela época tinha pedido um padre lá na nossa diocese, e eu, assim, estava com a saudade do Brasil, etc, aquilo, essa doença, não é, que te pega no coração. E aí, então, eu disse, não, eu vou. Mas São Paulo não é Amazônia, não é? Porque eu não gostava de São Paulo, não gostava de estar lá. Digo, eu prefiro ir lá na periferia de Milão, de sei lá, daquilo, de que ir na periferia de São Paulo. Muito bagunça, muita muita industrialização, etc, não é, né? Mas
No final, eu digo, vamos lá. Tinha um pessoal que conhecia aqui. Nessa casa morava Oreste Arlete, não é? E então vivemos um ano junto. Eu fiquei aqui um ano com ele, não é? Morando com ele e me dedicando assim à formação área de uma área de pastoral para que pudesse se transformar em paróquia, né? Isso foi, vamos dizer assim, um mandato, não é? Que o bispo da época era Dom Francisco Manuel Vieira, era bispo auxiliar de Dom Evaristo Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, não é? Aqui era a diocese de São Paulo. E essa comunidade sempre dava problema ao bispo, não é? Essa comunidade, porque quando eu cheguei, essa comunidade aqui já existia, porque teve aqui uns voluntários italianos que chegaram aqui em 1974, 10 anos antes, não é? E formaram, vamos dizer, aquilo que depois foi chamado Comunidade Eclesial de Base, né? Aqui, vamos dizer assim, o pessoal se reunia nesta casa, se reunia à noite, não é? Depois do trabalho. Naquela época tinha um frigorífico que funcionava aqui, tinha muitos operários, então muita gente do frigorífico gostava de participar aqui, muitos era então de caráter operário mesmo, né? Então, aqui começou as primeiras experiências, né? A horta comunitária, né? Aquela área lá, que agora tem pátio, era tudo horta lá, né? Tá certo? Aí depois começou a experiência dos blocos, não é? Aí faziam blocos, não é, para as casas. Tem muita gente sem casa, chegava do interior, não tinha dinheiro para comprar os blocos, então faziam os blocos aqui, não é? Certo? Então era o mutirão, não era só aquele de fazer a casa, ir na casa do fulano, então sábado e domingo levantava a casa, etc., não é? Mas também de fazer os blocos, porque às vezes a pessoa não tinha dinheiro para comprar o bloco, não é? Aí que aqui era tipo favela aqui, era a última periferia de São Paulo. Agora está lá em Amador Bueno, tá por lá, etc. Mas naquela época era aqui, né? Aí depois começaram as compras comunitárias, não é? Com aquela carestia, com aquela inflação louca, não é? Aí então o que compravam no final do mês não era nem a metade daquilo que podiam comprar no início do mês, quando recebiam o dinheiro, não é? Então fizeram assim as compras do mês. Cada um fazia a nota daquilo que precisava, né? Tanto quilo de arroz, tanto quilo de feijão, tanto disso, tanto daquilo, etc., né? Aí juntavam tudo, não é? Dava tanto saco de arroz, dava tanto saco de feijão, não é? E tudo que tinha, farinha, etc., aquilo, ia no mercado municipal. Ia lá no mercado municipal com uma perua que vinha de Osasco, lá da igreja da Helena Maria, emprestava a perua, não é? E inclusive tinha Oreste, não é? Que era
motorista, não é? Que fazia de motorista, ia pegar a perua, chegava aqui e ia fazer as compras, né? E comprava sacos, não é? Assim. E aí traziam para cá, né? Trazia para cá. Aí eles tinham uma balança, né? Acho que tem ainda aquela balança vermelha assim. Aí então começavam a distribuir, né? A gente anota, você pediu 8 quilos de arroz, espera aqui, 8 quilos de arroz, né? Então, tá bom, aí pagava. Pagava o preço do início do mês, que era o final do mês, né? Tá certo? Aí era tudo assim, não é? Não, desculpa. Pagava o preço do mercado, quer dizer, do saco, não é? Não assim o preço do mercadinho aqui, não é? Era atacado, como se fosse um atacado. No atacado. Barato. Muito bem, no atacado. Então, um saco custou R$ 100, tem que dividir esse saco por 10, não é? Aí então cada um dá R$ 10, não é? Tá certo? Então você pegou mais, então paga 15, etc. Isso aqui. Era tudo assim calculado no atacado, com o preço como fosse no atacado, não é? Então era uma economia muito grande. Primeiramente, eliminava a inflação. E segundo, compravam exatamente no atacado, não é? E isso era um sistema que se usou muito em São Paulo, não é? Tá certo? São Paulo, os movimentos contra a carestia, etc. Né? E aqui teve muita importância. Né? Se formou o Clube de Mães. O Clube de Mães, onde tinha momento para costurar, momento para trabalhos assim, comunitário, coisa dessa, e tinha momento também de reflexão. Né? Periodicamente tinha também, aquela que depois foi chamada fé política. Mas vinha um pessoal lá de São Paulo ou de Osasco para dar uma palestra aqui, né? E a comunidade se reunia para discutir os problemas durante a ditadura militar, tá certo? Eu não vou continuar assim todas essas iniciativas, mas eu vou dizer, quando eu cheguei, então eu pensei numa paróquia assim, a partir de uma comunidade eclesial de base. Não a paróquia no sentido, vamos fazer uma igreja e todo mundo vai lá dentro, vamos rezar lá dentro, vamos rezar a missa, e batizar, etc. Não é? Que o Evangelho não estava, o Evangelho não ensinava a fazer uma igreja, mas ensinava realmente a partilha, não é? Essas iniciativas, não é? Do mutirão, essa iniciativa de trabalhar junto, iniciativa comprar junto, etc. Aquilo. Então foi espalhando-se essas experiências, não é? Tá certo? E como é que se fazia? Primeiramente fazia visitas, não é? Visita nas casas das pessoas. Perguntava, tudo bem, etc. O que vocês gostariam, etc. Não, você gostaria de ter aqui uma reunião, né, de vizinhos, onde se lê a palavra de Deus, onde se conversa, etc. Se eu gostaria, aí notava, não é? Notava. Então naquela rua tem 10 famílias que gostariam de participar, né? Então formava-se o chamado grupo de rua, né? O grupo de rua era daquela rua, se reunia naquela casa, numa semana numa casa, semana na outra, né? Aí o pessoal chegava, todo mundo se dava a mão, não é? Era ainda o sistema do interior, não é?
dava a mão, tudo bem, etc, não é? Se conhecia, como é o nome? Francisco, então, Francisco, que é a primeira vez que vem, que bom, seja bem-vindo, etc, tudo, né? Era clima familiar. E a reunião começava e então, como é que foi a semana? Como é que você passou a semana? Tudo bem, né? Mas tem alguma coisa assim, de alegria ou de tristeza, né? Sim, porque meu filho ficou doente, não sabia como fazer, isso, aquilo, estou sem remédio, né? Mas assim, porque tem o problema do telhado, minha casa tá assim, cada um contava a sua situação, né? Tá certo, né? Então, depois se lia o Evangelho, não é? Evangelho, etc. Um ou outro. O padre não estava aí, nem pintado, não é? Porque se tem um padre, o padre vai falar, né? O padre vai ler, né? O padre que sabe, né? Mas eu não tendo o padre, certo? Aí eu fazia. Aí me lembro de um grupo, não é? Onde, vamos dizer assim, o líder, não é? Que assim, era uma mulher que não sabia ler e escrever, não sabia ler, né? Aí ela tinha uma neta que ia para a escola, então eu chamava a neta, né? Olha, neta, eu chamava o nome, não é? Lê aqui, não é? E a menina lia o Evangelho, não é? Aí depois ela, assim, ficava um momento pensando, refletindo, aí depois dava uma mensagem sobre o Evangelho, né? Tá certo? Eu não sei ler, não sei se tá aqui, mas na minha... Aí que ia, não é? Aí que ia colocando as coisas, não é? Tá certo? É assim o pessoal com essa simplicidade, não é? Que era sobre o método ver, julgar e agir, não é? Ver era como foi a semana. O julgar seria a leitura do Evangelho, porque a gente lê o Evangelho e aí vê o que está certo, o que está errado, e agir, não é? E agir, o que vamos fazer, não é? Não é assim, ler o Evangelho, Jesus é tão bonito, é bom amar a Jesus, é bom rezar o terço todo dia, vamos embora. Mas daí, Jesus não precisa do teu terço, Jesus não precisa do teu louvor. Ele é Deus, não é? Ele está aqui para te ajudar, a sair dos problemas, não é? Então, agir é a partir daquilo que Jesus tinha falado, não é? O que podemos fazer, não é? O que podemos fazer? Então, aí o fulano que disse, mas aquela criança está doente, porque está com asma, etc, aquilo. Aí então saía. Porque lá em Carapicuíba, conheço, etc, etc. E no dia seguinte levava lá no hospital, no sanatório lá de Carapicuíba, etc. Que as pessoas não sabiam, mas deviam, mas tinha sempre um ou outro que indicava, não é? Não tinha pronto-socorro, não tinha posto de saúde. Para fazer uma injeção tinha que ir lá em Carapicuíba, né? Aqui tinha uma menina, né, uma italiana voluntária, que era enfermeira. Aí o que ela fez? Começou a dar curso de enfermagem. Aí as mulheres vinham aqui a aprender a fazer injeção. Que ano que era, mais ou menos, padre? O ano, mais ou menos? Esses anos? Anos 77, 78.
80, 81. Eu fiquei me perguntando aqui, pensando se nesses grupos das comunidades saíam histórias, por exemplo, de repressão por conta da ditadura, né? Porque ainda estava dentro do período. Estava dentro da ditadura. Ainda mais, como eu te expliquei. Não sei, tinha padres naquela época. Não vamos dizer os nomes, não é? Mas foram denunciar no DOPS de São Paulo que aqui nesta casa tinha comunista. Na casa tinha comunista. Não é? E esse comunista era italiano. Aí piorou, não é? Ele piorou, isso aqui eu tanto camada, sabe? A tal ponto que quando aqui tínhamos a catequese dessa forma, não é? Não se começou com a catequese, era o grupo de rua. Mas no grupo de rua tinha sempre criança, a mãe chegava com as crianças, tudo aquilo. Então tinha sempre uma mais nova, certo? Aquilo, uma mãe mais nova, uma jovem, certo? Que se juntava numa outra sala, não é? Para brincar e rezar um Pai Nosso, certo? Aquilo, mas brincar, certo? Eu tenho que prestar atenção, né? Então, aí se criou também a catequese, né? A catequese não era não era um texto de catecismo, não é? Era o evangelho. A catequista era aquela que tinha participado do grupo de rua, não é? Ao sábado reunia aquelas crianças e lia o evangelho. E ela sabia alguma coisa do evangelho porque tinha escutado no grupo de rua, não é? Então esse era a catequese, não é? Na base a criança já tinha conhecimento do evangelho, não é? Agora, para chegar ao evangelho tem que esperar a crisma, não é? Talvez isso aquilo, não é? Mas a primeira catequese é mesmo o evangelho. Aí então se criou esta nova mentalidade, não é? Que a catequese era da criança que mas tem que fazer a primeira comunhão, isso aquilo, isso. Então elas foram na paróquia daqui para pedir ao pároco daquela igreja lá de Jandira, como fazer para fazer a primeira comunhão, né? Aí o pároco disse, não, olha, para fazer a primeira comunhão tem que vir aqui na igreja. Vocês não podem fazer catequese lá, naquela casa de comunistas lá. Naquela casa de bagunça que tem lá. Ela nunca irei fazer catequese, a primeira comunhão lá. Aí então eles ficaram assim, aquilo, e aí disseram, vamos falar com o cardeal, porque o Dom Paulo Evaristo era conhecido, porque ele, durante o Concílio Vaticano II, se hospedava nessa comunidade da qual eu fazia parte. Então eu conheci o Dom Paulo lá, almoçando, jantando junto, lá nessa comunidade chamada Colina, não é? A Colina. Aí então ele gostava demais dessa comunidade. Quando vinha alguém de fora, ou lá do Nordeste, ou não sei, ou até estrangeiro, não é? Ou da América Latina, para saber o que era uma comunidade eclesial de base, ele mandava para cá. O pessoal ficava aqui um dia, podia dormir, podia, certo, aqui. E o pessoal, ele vivia com o pessoal aqui, não é? Conversava. Quando eu mandava ele para que não vou explicar não, vai lá ver.
Aí quando as catequistas foram lá para dizer que o pároco não ia fazer a primeira comunhão, não é? Ah, sim, disse, tá bom. Quando vocês querem a primeira comunhão? Que dia que vocês querem? Não, porque podia ser um domingo, etc. Tá bom, marca o dia, de que domingo, tal de tal. Tá bom. Oh, eu vou lá fazer a primeira comunhão. Prepara tudo que foi. Acho que o Oreste ainda tem a foto, não é? Desse pátio que era no chão mesmo, com uma lona preta em cima, assim, né? Onde o cardeal fez a primeira comunhão. Fez a primeira comunhão aqui, para dizer que dava importância à comunidade. Você pegou lá de São Paulo, veio para cá. Né? E então são coisas bem bonitas. Eu mesmo, os primeiros 5 anos que eu fiquei aqui nessa paróquia, comecei a paróquia, eu não construí nada, né? Não levantei uma parede, não levantei nada. Porque foi mesmo tudo na base do contato, visita para cá, visita para lá, formação dos líderes, não é? Por quê? Porque quando você faz essas reuniões, desponta um ou outro, não é? Mais apresentado pelo povo, o povo gosta mais dele, isso, aquilo, gosta mais daquela mulher, etc. São líderes naturais, não é? Então, chama eles para fazer, né? Para aprender também alguma maneira para trabalhar com o Evangelho. Toda terça-feira, né, tinha a escola bíblica, né, para os formadores, para os responsáveis de grupo de evangelho. Quer dizer, terça-feira, à noite, tinha a escola bíblica sobre aquele evangelho que depois eles, no sábado, no domingo, iam ler junto com o próprio grupo de rua. Né? Tinha 60, 70 pessoas que participavam. Né? Tínhamos mais de 100 grupos de evangelhos assim, em toda a paróquia. Né? Se a gente pensa que o grupo de evangelho podia até chegar a 50 pessoas, né? Às vezes até mais, não é? Mas de qualquer maneira era um giro de pessoas. Não é? Aí então 500 pessoas toda semana que se reuniam nas casas. Não é? Então era uma missão contínua, não é? E é interessante que, vamos dizer assim, o cardeal, ele dizia, é importante formar uma paróquia onde o sacerdote ou o padre não seja o essencial para o sustento da paróquia, para a formação da paróquia. Porque essas periferias futuramente irão ficar sem padres. Então, como é que eles vão viver se os padres não vão ficar no centro? Então, conseguir viver a fé sem a presença do padre. Era um desafio assim, importante. E toda a comunidade tinha autonomia de ação, porque quando se formava a comunidade, o que era? Era 8, 10 grupos de rua que se dizia, vamos nos juntar. Aí faziam assembleias, ao domingo, começava a se juntar, fazer uma celebração junto, numa garagem, depois começou o centro comunitário, aquilo, não é? Mas não tinha essa ideia da paróquia, não é? A paróquia, o padre e etc, aquilo. E
os batizados era feito assim, que queria batizar, participa do grupo de rua. Aí depois, quando é que batizava, aí se chamava um padre e outro para vir batizar, porque no início não tínhamos o padre, não é? Mas depois, quando eu cheguei, tinha um padre. Mas não dava para batizar todo mundo. Então formamos os ministros do batismo, né? Então a maioria dos batizados, não fui eu que batizei durante esse período. Foram os ministros que batizavam, né? Então, aí se criou uma comunidade que, no mesmo tempo, era autônoma. Tinha a própria coordenação, né? Eleita pela Assembleia. A coordenação formava os ministros que eram aqueles que cuidavam da Eucaristia, que aqueles que cuidavam do grupo de rua, aqueles que cuidavam dos doentes, não é? Aqueles que cuidavam dos pobres, não é? Tínhamos ministros dos direitos humanos, não é? Etc. Então aí se tinha criado, vamos dizer assim, um tipo de comunidade que respondia a todas as necessidades das pessoas. E do ponto de vista religioso, faltava só a Eucaristia, não é? Aí então, o ministro ia na igreja do padre vizinho, não é? Ou de outro padre, e pedia a Eucaristia. Então pedia essa reserva de Eucaristia e trazia para cá, para durante a celebração fazer também a comunhão, não é? Então eu diria assim que essa experiência de comunidade eclesial de base foi a própria base da formação dessa paróquia, hoje São Francisco, e também da paróquia Nossa Senhora de Fátima, não é? E realmente hoje se está dizendo o povo está se afastando da igreja, mas a nossa experiência naquela época era que o povo vinha à igreja, né? Era um aumento contínuo de presença da igreja. Quando a gente organizava a procissão da Sexta-feira Santa, aí que se juntava todo o povo das comunidades e todo o povo do catolicismo popular, vamos dizer assim, aquele povo que no caso não ia na missa, mas Sexta-feira Santa é sacrossanta, não? E aí então era aquele milhares de pessoas, de 10 a 15 mil pessoas que nós íamos organizar, reunir, não é, na praça, assim, onde se fazia a encenação da Paixão e Morte de Cristo, organizada dentro das comunidades, com pessoas jovens da comunidade. É interessante também esse aspecto, né? Quer dizer, hoje em dia se diz mais, vamos dizer assim, o povo está se afastando. Está afastando de quê? Está se afastando de uma religião que não diz, que não fala mais nada, certo? Não fala mais nada. Tem essas expressões folclóricas, essas expressões eu chamam assim folclóricas porque são tradicionais, não é? Muita roupa, muitas apresentações, televisão, não sei, etc. Depois ostensórios, não é? Um pouco triunfalista também, não é? Tá certo? Mas no fundo são sempre os mesmos, né? Tá certo? Não tem uma irradiação no meio do povo. É mais assim, vamos trabalhar com os nossos adeptos.
Estamos assim, não me interessa dos outros, me interessa de quem vem na igreja e de quem tá seguindo. Né? Os outros não me interessam. O senhor escolheu ficar em Jandira? Então, eu, desde 1984, que estou em Jandira, para mim é uma cidade praticamente como se eu tivesse nascido aqui. É que eu não estou aqui para dizer o meu futuro, não sei o que é, porque eu sempre me coloquei à disposição dos eventos também, não é? Eu não tenho assim família para dizer, bom, aqui tem filhos, isso aqui não. Estou à disposição de um projeto de vida, não é? Vamos pensar que possa surgir lá com os meus amigos uma proposta de dizer, estamos organizando um movimento pacifista para ir nas fronteiras com a Rússia e a Ucrânia, para estar lá a pedir a paz, né? É uma ideia que me poderia interessar, tá certo? Mas tem perigos, mas a gente vai onde é chamado também, né? Eu acho que está aqui. Quando eu cheguei aqui, dizia, aqui é perigoso, tudo aquilo, mas é verdade, sempre está tudo é perigoso, não é? Na floresta é perigoso, tem a onça, etc, aquilo. Olha, é perigoso na floresta, mas na Castelo Branco é mais perigoso ainda, porque com tanto acidente que tem, né? Quantas pessoas não morrem aí dentro, né? E nem sabemos, né? Tá certo? Então, a vida é assim, vale a pena viver a vida por uma causa, tá certo? E se a gente é chamado também a andar a vida para isso, estamos à disposição. A gente procura evitar. Tá certo? A gente procura evitar. Mas, eu me lembro, eu acho que eu me lembro da outra vez que a gente veio aqui, e aí você me falou que em 68 agora, né, você me falou hoje, que veio pra Bahia. E que você me contou algumas experiências com a ditadura também na Bahia, né, de ter ajudado um pessoal lá, se o senhor puder trazer, que também foi outro momento perigoso, né, mas se quiser falar. É mesmo. É mesmo, porque na Bahia a gente não era padre, não é? Mas vivia essa experiência no meio da favela, assim, a favela é muito profunda mesmo, etc. Bonjour era chamada. E eu tinha um pedacinho de casinha de taipa, né? Mais ou menos como esse pedacinho aqui, né? Onde tinha dividido. De lá eu tinha colocado uma cama, uma tipo cama para dormir, e para cá era onde a gente tinha um fogãozinho assim, me lembro a petróleo, não é? Tá certo? Onde esquentava uma panela, era tipo essa aí, não é? Tipo esse daí, mas é só uma boca. Então, aí, essa era a coisa. E sobretudo também aí a minha experiência foi de participar com o pessoal do mutirão, né? Era também aí um povo que se encontrava para se ajudar um com o outro. Então eu ia participar do mutirão, etc, não é? Jogava também futebol. Era muito bom. Era muito bom. Aí aí um dia aí teve uma criança, né, que veio assim, lá para meio-dia, veio aí não era nem porta, era mais assim uma cortina.
Entrou aí e disse, ó, aqui você está comendo? Não, eu digo, não estou comendo, não, eu estou preparando. Olha, mas aí aqui você come bem, não é aqui? Bem, eu tenho o arroz e as batatas aqui. Bom, mas é comida boa, não é? Bem, se você quer comer, tá bem. Eu tinha 10, 11 anos, assim, é um moleque, assim. Tá bom, vamos comer, aí todo contente, etc. Etc. Ah, que bom, hoje tô de barriga cheia, tá bom. Aí depois, o dia seguinte, veio uma outra criança, no mesmo horário, não é? Assim, menorzinho, um pouquinho, não é? Ele entrou, ele disse, ó, eu sou o irmão daquele que veio aqui ontem. Aí ele disse que aqui se come bem. Ah, bem, tá. Tá bom, eu senta aqui que vamos comer. Aí eu tinha também alguma coisinha assim. Não sei porquê, naquela época tinha só arroz e batata, não é? Passa alguns dias, né? Eu fico com uma batata só para comer naquele dia, né? E me aparece uma criancinha baixinha, baixinha, baixinha lá na porta, no horário de comer, né? Aí eu faço de conta de não ter percebido que está lá, viro as costas, não é? E começo assim, a tirar a casca da batata que tinha fervido na água, né? Começo a tirar a casca, etc. Aí o menino se aproxima, assim, e esse daí você come? Ah, mas isso aí cai a casca. Aí ele faz, você dá para mim? Você dá para mim? Mas é que não. Aí então, digo, não, senta, digo, que a gente come junto, né? A gente cortou a batata na metade. Não é, senta, era coisa assim, não é? A gente vivia com a gente. E tinha feito amizade também com um rapaz universitário, que depois entrou na guerrilha, etc. Ela tinha o Lamarca, não é? Certo? E aí uma noite assim, uma noite mais de tarde, assim, de tarde. Aí veio ele, não é? Ele disse, o italiano, rapaz, você quer ajudar a gente? Mas como ajudar? É porque tem a polícia aí atrás de nós, temos que nos esconder. Mas você é que... Aí tem aqui uns amigos meus aqui, não é? Tinha uns seis rapazes aí, 6 jovens, né? Digo, não, entra, né? Aí contaram que tinha uma operação da polícia chamada Pente Fino, né? Passava casa por casa para ver quem morava lá dentro e estavam procurando, vamos dizer assim, os guerrilheiros, os subversivos, né? Sabiam que era aí, que tinham fugido por aí. Aí então, digo, não, tudo bem. Aí eu coloquei ele nesse quartinho, tinha a cama, não é? Que tinha realmente uma cortina que separava da cozinha, não é? E aí vamos ver, digo, não, o que vai acontecer. E nem meia hora depois, assim, bate na porta um rapaz, não é? Certo? militar. Ele disse, eu te conheço, você é italiano, não é? Sim, não é? Ele disse, bom, minha irmã falou bem de você. Eu falo, tá, obrigado, digo, né? Escuta, nós estamos aqui procurando uns bandidos que estão por aqui, sabe? Eles se esconderam nessas casas, assim.
Ó, se você vê alguém aí de estranho aqui, você nos avisa, porque ah, eles são bandidos, são perigosos, são armados, podem matar. Né? Sim, digo, sem dúvida, digo, isso aí é importante, que vocês façam esse trabalho, isso, aquilo tudo. Ah, não estou nem, eu estou olhando aqui, mas aqui não tem ninguém não, não é não, não tem ninguém não. Ah, tá bom, tá. Tchau aí, tchau, tá. Me avisa, se tem alguma coisa. Ah, pode estar certo que avisa. Ele foi embora. Né? Quer dizer que se ele tivesse feito um passo mais para lá, né, teria ouvido o respiro dos outros. Né? Aí eu fiquei assim, santo, pelo amor de Deus, porque aí foi boa, tudo bem, o pessoal ficou aí um tempo, etc. Me pediram até para fazer parte do grupo deles, não é? Porque um me conhecia já há um tempo. Eu disse, não, mas eu posso ajudar, isso, aquilo. Agora, eu não consigo entender como é que se pode fazer uma revolução quando o povo não conhece vocês, não sabe o que é revolução. Porque enquanto vocês estão aqui, estão fugindo, isso, aquilo, polícia e rádio, porque já tinham ouvido falar no rádio, estão falando de bandidos. Você tem bandidos que estão passando por aí, são perigosos, isso, aquilo. E quem é que explica a esse povo que vocês não são bandidos? São pessoas que querem dar a vida para um Brasil novo, etc. Quem é que explica para eles? Né? Eu digo, eu faço esse trabalho. Né? De explicar para eles, quem sabe, digo, eu acho que a um certo ponto o povo mesmo assim, se conscientiza e quer um mundo diferente. Né? Você também tem razão, mas a um certo ponto falaram, né, tem que dar uma sacoalhada aí, porque essas frutas, eles chamavam lá, mamão, não sei o que, para cair tem que sacoalhar a árvore, né? Mas não era maduro. Se não é ainda maduro, não cai. Né? Tá certo? Mas, para dizer, foram todos mortos depois, não tem um que se salvou. Foram todos mortos. Né? Mas me lembra assim de um encontro que fizemos, assim, mas assim, um guerrilheiro, né, era um dominicano desses aqui de São Paulo, né? Aqui tinha Marighella, lá era. Aquela marca acreditava mais no campo, né? Na revolução no campo. Aí ele explicava o motivo da guerrilha, etc. E estava mostrando como os militares da ditadura militar eram mesmo apodrecidos. Caía de um momento para outro. E eles podiam, em São Paulo, podiam assaltar um banco, podiam fazer isso, podiam aquilo, não é? E que a polícia não conseguia encontrar eles. Porque nós temos mais força do que eles. Não é? Mas ainda não chegou o momento para nós partir para tomar o poder. Temos que esperar também outros estejam prontos, etc. Era convencido que assim o poder já estava na mão. Como nós aqui, tem muitos que dizem Lula já tá presidente da República. Não, ainda não é. Ainda não é. Eu espero que sim. Né? Eu espero que sim. Pode acontecer muitas coisas. Né?
E depois, a ditadura militar tinha os americanos que eram ao lado deles, não é? Tá certo? Não era o exército brasileiro, não é? E então, vamos dizer assim, tinha muita utopia, não é? Se bem que tem que respeitar a escolha, porque eles deram a vida para que o Brasil fosse um Brasil democrático, não é? Depois teve anistia e está tudo igual. Vocês de esquerda fizeram a guerrilha, nós de direita fizemos as torturas, matamos, tudo aquilo. Tudo igual, não é igual não. Não é igual. Certo? Ficou assim, como fosse tudo igual. Mas temos ainda, vamos dizer, o peso dos militares, da ditadura militar. Essa ideia de voltar ao poder, não sei, me falaram de 6 mil militares que estão assim, em lugares remunerados do governo, autoridades governamentais. Mas, quer dizer, nem na ditadura militar tinha tanta gente ao governo, tanto fardado ao governo. Não é? E se agora vai em frente também esse negócio do vice-presidente, não é? Que vai ser um militar. Tem que ter medo mesmo, tem medo. Tem militares que estão com saudade de voltar à ditadura, não é? Mas esperamos que não, é? Esperamos que não, porque a conjuntura internacional também não permite, ainda mais na América Latina. A América Latina já tem um movimento popular, progressista, que está avançando na Argentina, na Bolívia, não é? Na Colômbia, não é? Na Venezuela, já sabemos, etc. Só também o Peru, não é? O Peru tem essa democracia progressista, não é? Do Papa. Do Papa. Eu falei assim que a igreja atual é um pouco, vamos dizer, se retraiu, não é? Antes era mais no meio do povo, não é? A igreja é povo que se organiza, não é? Povo de Deus, etc. O Concílio Vaticano II tinha assim colocado bem essa ideia, não é? De igreja a serviço, não é? Do reino de Deus, não é? E o Paulo VI foi um papa muito avançado nesse sentido, né? Mas depois chegou João Paulo II. João Paulo II ficou muito tempo como no pontificado. Não sei se foi 27 ou 28 anos, não é? É um período longo pela história da igreja, papato tão mas o tempo de Bento XVI, né? Que o Bento XVI era, em certo sentido, o mestre de João Paulo II. Então, essa linha, vamos dizer, essa linha de anticomunismo, não é? Que é própria de um papa polonês, não é? Que tinha vivido a experiência negativa do comunismo, então a libertação do comunismo, etc., não é? Que transmitiu essa ideia à igreja, que a igreja tem que ser anticomunista, etc., essas coisas, que foi continuado por Bento XVI, não é? E que então dava
andava assim, a abertura a todos os movimentos mais integralistas, não é? Tipo Opus Uma Dei, história não é? sobre o Panamá. Era Como uma, é que é uma essa história? potência Nicarágua. no Vaticano, no tempo de João Paulo II, Opus Dei, não é? E depois se espalhou tantos movimentos, não é? De renovação carismática, de renovação, comunhão e libertação, etc. Tudo essa coisa que, vamos dizer assim, eh, são assim um retorno a uma religião que no fundo é baseada sobre os ritos, sobre os cultos, não é? Então, vamos dizer assim, as aparências, não é? E vamos dizer assim, as formas exteriores, não é? Então os padres começaram a se vestir como imperadores, vamos dizer, não é? Tá certo? Que era o Conselho de Trento, que assumia essas vestimentas que antigamente eram próprias do imperador, não é? Que é o único vestimento, o único sinal evangélico na missa deveria ser o avental ou uma toalha, né? Porque Jesus, de celebrar a última ceia, ele colocou, algumas traduções falam colocou um avental, outro colocou uma toalha, não é, para lavar os pés dos discípulos, para lavar os pés, não é? Aí depois, então, o cálice e o pão, não é? São os três sinais, não é? Mas fizeram assim um pouco assim um exagero, né, de roupa. Quer dizer, a roupa do antigo pontífice de Roma, não é? Do tempo Pontifex, não é? Aquele que fazia a ponte entre a terra e o céu, não é? Tá certo? Aí passou para ser do bispo, então, dos padres e tudo mais, não é? E essa ideia triunfalista, essa ideia de um cristianismo, vamos dizer, a sociedade cristã, temos que avançar na sociedade, etc., aquilo como cristão. Desculpa. Então ficou assim, como um movimento de gente que voltava atrás. A tal ponto tinha gente, um pouco menos agora, porque o Papa Francisco proibiu, não é? As missas em latim, a missa com as costas para o povo, não é? Assim, tipo antigo assim. Então esses movimentos assim que portaram a igreja mais atrás. Agora, o Papa, quando foi em Nicarágua, o João Paulo II, ele foi para restaurar uma Nicarágua que tinha sido dominada pelos sandinistas, não é? Pelo comunismo, não comunista, mas, e então ele não queria saber de Oscar Romero, os mártires de Nicarágua, não é? Isso, aquilo. Não, é El Salvador, estou falando de El Salvador, né? El Salvador, né? Que teve também essa. Aí, o arcebispo de El Salvador, que era Dom Oscar Romero, tinha sido morto enquanto celebrava a missa não se sabe se era um militar ou alguém ligado à direita. Porque ele tinha, vamos dizer, feito uma escolha para os pobres. Ele, no fundo, defendia
não é uma mudança de governo. Aí foi morto. Para o povo, continuou sendo um mártir. Um mártir, todo mundo... aí na tumba dele, todo mundo ia rezar, fazer promessas, etc. Aí quando chegou o Papa, todo mundo esperava que o Papa fosse homenagear o túmulo do Oscar Romero. Mas o Papa não foi. Então, durante a missa, o povo, né, durante a missa ou antes da missa, então, Dom Oscar Romero, mártir, Dom Oscar Romero, mártir, não é? E gritavam assim. Aí ele falou, silêncio. Aqui na igreja eu quero silêncio. Não é? Aí botou todo mundo. E ele não foi visitar o túmulo de Oscar Romero, não é? Que agora é santo. Que agora é santo, o Papa Francisco nomeou de santo, não é? Porque ele disse, sofreu por causa da perseguição, sofreu por causa das calúnias, não é? Dos seus irmãos, até bispos, não é? E sofreu o martírio. Então por isso que eu vou canonizar ele e vou fazer de santo, não é? Entendi. Tá bom, isso aí é mais ou menos, não é? A gente lembra essas coisas, não é? Uma coisa importante, acho também o fato, não é? Do PT. O PT junto com o clube de mães, não é? Se criou também um tipo de debate, etc., que deu vida à fundação do PT. O PT foi fundado aqui nessa casa. Eu não estava presente porque estava no Acre, não é? Mas posso dizer que também me pediram a minha opinião e naquela época, assim, eu falei mesmo, aqui no Acre nós fundamos o PT. E seria bom também fundar lá, não é? Que depois ali tocaram para frente aqui. Então, os primeiros líderes do PT saíram tudo daqui, né? Dessas comunidades, etc. Poderíamos dizer que até Lula admitiu, né, que dessa expansão do PT para todo o Brasil, assim, se deve ao sindicato, sim, mas o sindicato não explica. O que explica mesmo são as comunidades eclesiais de base, que estavam espalhadas para todo o Brasil. E que realmente assumiram no próprio seio o PT como uma nova política, uma nova maneira de fazer política, uma nova maneira de defender o pobre, uma nova maneira para ter o direito aos trabalhadores, etc. Isso já existia, vamos dizer, no tecido das comunidades eclesiais de base, já existia. Não é? Foi mesmo assim, impressionante como o PT, em pouco tempo, se espalhou no Brasil inteiro. Não é? Pra gente amarrar essa história até com a questão do grupo de mães, e aí veio a comuna depois. Então, a comuna urbana do Éder Câmara, nasceu exatamente, o nosso trabalho foi no 1999, não é? Quando acolhemos assim, aquele povo da favela Vila Esperança, não é? Que estava tudo assim amassado nessa estação do trem da estação do Sagrado Coração, porque as próprias casas tinham sido invadidas pelas águas, não é? Inclusive tinha 5 crianças que tinham sido transportadas pelas águas, e aí
o Zezinho e outros, né, correram atrás e salvaram elas lá na ponte, lá embaixo, onde tinha uns galhos que tinham fechado assim a ponte, não é? E passava só água e as crianças não passaram. Aí pegaram lá que eram como peixes numa rede, né? Pegaram eles lá. E daí então aí a gente perguntou para eles assim, o que precisava, etc. Aquilo. Então eles não tinham comida, não tinha nada, e eu convidei eles, né, para subir aí uns 200 metros, 300 metros, que tinha a igreja. A igreja, vocês vão lá e pelo menos lá tem para sentar e vão fazer uma comida lá. E assim, aquela igreja acho que nunca encheu tanto assim, né? E aí então encheu mesmo todo esse povo com colchão, com o que tinham, o que conseguiram salvar das águas. Aí dormiram nos bancos, dormiram no chão, dormiram. Aí a creche, naquela época, estava ali ao lado da igreja, fez um sopão para todo mundo, etc. Né? Conseguimos na prefeitura cobertores, não é? Tá certo? Para todos, tá certo? E aí, ao dia seguinte, todo mundo desceu. As águas baixaram. Apesar que de eu dizer, não, fica aqui mais um pouco, esperar que a lama enxugue, etc. Não, vamos. Porque todo mundo ia, depois descobrir, não é? Porque se nós não vamos agora lá, outros vão ocupar o nosso lugar. E então temos que ir agora, senão a gente perde o nosso espaço. Porque as casas tinham ido embora, as barracas, não é? Mas o espaço era deles. Né? Então, se eu não ocupo logo o meu espaço, aí o meu lote, não é? Outro vai pegar. Né? Então essa questão que a gente falou, não é? Igual esse povo tá mesmo querendo uma casa, não é assim aquela notícia que tinha espalhado a prefeitura no início, que era o Brás ainda, não é? No Brás, etc. Esse povo é só para criar problemas, porque é só para colocar o prefeito em dificuldade, só para as eleições, porque o ano seguinte, depois de outubro, ganhou o Zezinho, não é? O Zezinho, o Paulinho Bororô. Então diziam que era uma manobra, não é, política para criar dificuldade à prefeitura, mas não era pessoas necessitadas. Aí então, essa foi a prova que eram pessoas necessitadas, não é? Porque ir lá no meio da lama, tinha ainda cobra que lá, rato, tudo isso, e para medo de perder o terreno, não é questão política, é questão de sobrevivência mesmo. Então daí que começamos a pegar seriamente a coisa, etc. Aquilo. Então eu vi que era necessário sair dali, que juridicamente a FEPASA, não, agora é como se chama? Via Mobilidade. Não, essa da linha do trem. CPTM. A CPTM. Aí ela tinha advogados e tudo, então ia ganhar a causa, ia mandar todo mundo embora. Então, para preparar esse momento, então a gente convidou o MST, fizemos uma reunião com o MST, para dizer, vamos trabalhar um projeto, né? Um projeto de saída. Não esperar que a polícia venha e comece a mandar todo mundo embora, assim, na base, não é, de tratores, etc.
Então, depois de algumas reuniões assim, né, conseguimos formar 50 famílias dispostas a sair de lá na hora, na hora que a gente ia decidir, no dia que a gente ia decidir, e ir em um lugar onde somente a gente sabia onde ir, né? Que todo mundo queria saber aonde vamos, a que hora vamos, etc. Mas tem muita gente que às vezes parece que estão de acordo com você, mas depois vão avisar a parte contrária disso aí. Então é melhor que ninguém saiba, não é? Então eu sabia o MST, e alguns do MST, não é? Então aí nós decidimos, não é, de sair de lá para ocupar a antiga chácara dos padres, que estava lá na estrada da Velha de Itu, não é? Que agora já derrubaram tudo, não é? Já derrubaram tudo. Era uma construção que os padres salesianos tinham feito nos anos 60, uma construção maravilhosa, do ponto de vista artístico, assim, de primeira categoria, porque o arquiteto foi Lúcio Costa, esse que trabalhou com Niemeyer na construção de Brasília, não é? Aliás, dizem que foi ele mais que fez o projeto do que o Niemeyer. Niemeyer pegou a fama, assinou. Esse Lúcio Costa era irmão de um padre que estava aí, então ele fez esse prazer, esse favor para o seu irmão. E era uma obra de arte. Você esteve lá dentro, não é? Era uma coisa espetacular, né? Então eu estava lá vazia há 30 anos, né? Então vamos ocupar essa área aí, vamos colocar as famílias lá dentro, né? Até sair um projeto, né? Trazer um projeto. Então, de noite, né, foi feita assim essa ação. Saíram 3 ônibus daqui, da área do Sagrado, saíram. Lá foi ocupada como pastoral da moradia. Quem se identificou para ser assim, não era MST, não era isso, não era aquilo, era pastoral da moradia. Entramos assim, tinha aí um caseiro, né, mas ficou assim bravo, agora vou ligar para o patrão, aquele centro vai ligar para o patrão. Mas ocupamos tudo, todas as salas, embaixo, as garagens, foi feito, foi transformado. Depois, aqueles que queriam vir, né, eram aqueles que iam assinar para aceitar uma organização do MST e de um projeto habitacional chamado Comuna Urbana do Helder Câmara e com tantas regras, não é? Aí todo mundo entrou, né? Então, mais ou menos, juntamos 200 e tantas famílias aí, né? Vieram aos poucos, não é? Aos poucos, sim, porque quando chegou os tratores, depois de uma semana chegaram os tratores para mandar todo mundo embora, nem uma semana, 2, 3 dias, acho que nós saímos na sexta, não é? E os tratores vieram na segunda, não é? Então o povo voltou na sua própria casa, não é? Voltou na sua própria casa, não é? Então estava aqui morando já. Por quê?
porque tinha R$ 500 de indenização para cada morador que tinha a casa derrubada, não é? Então, mesmo não aceitando essa ideia, mas era eles que tinham vencido, não é? R$ 500 para essas pessoas era muito importante, não é? Então, todo mundo ganhou R$ 500 e voltou para a ocupação lá, não é? E os R$ 500 foi colocados na Caixa Comunitária. Não todas as famílias, mas a maioria colocou os R$ 500 na Caixa Comunitária. A ideia era para começar a comprar um terreno novo, não é? Dar entrada a um terreno novo, se pensava assim. Mas aí ficamos em um ano, não é? O dono desse antigo seminário era o tal... Era o dono de uma fábrica de chocolate, agora não me lembro mais o nome, não é? Então ele não quis entrar num acordo, e aí ele entrou na justiça, e a justiça aí mandou um prazo para nós sair de lá. Aí então nós alugamos um terreno lá na Rua Majewski, né? É um terreno grande, etc., que agora está tudo ocupado por casas, isso, aquilo. Mas nós entramos lá e no começo eu pagava o aluguel, porque o dono não confiava na prefeitura. Eu pagava e depois ia na prefeitura para a prefeitura, que era Paulinho Bororô. Tá? Era como se chama, aquele que foi envolvido na morte do Braz. Vanderlei Jaquino. Hã? Vanderlei Jaquino. Já pensou que... Então, assim, mas com nós se comportou assim de palavra, nós fomos de palavra com ele. Ele não queria saber de prefeitura, mas comigo ele tinha confiança e eu pagava a ele e a prefeitura me pagava. Aí então, no mesmo tempo, tocamos para frente um projeto habitacional junto com uma cooperativa de arquitetos, de casas populares. Então, assim, eles fizeram um projeto discutido com os moradores. Há grupos, etc., onde se queria 2 andares, se queria um andar só, se queria um banheiro embaixo, se queria um banheiro em cima. Então, todos os detalhes foram discutidos com eles, né? E teve 2 coisas que não funcionaram. A primeira foi a garagem, que eles perguntaram: vocês querem a garagem? Aí todo mundo respondeu não, porque ninguém tinha carro, não é? E agora todo mundo tem carro, todo mundo quer garagem, não é? Tá certo? Outra questão é as telhas de barro, não é? Que assim ganhou a telha de barro, mas agora todo mundo quer telha de amianto, telha de Eternite. Fibrocimento. Hã? Fibrocimento. Fibrocimento. O amianto foi proibido. Mas não tem mais amianto, não? Dizem que não. Porque é tóxico, né? É tóxico, é proibido no mundo inteiro. Mas eles não estão acostumados, o pessoal assim não está acostumado com telhas,
Ah, tem uma goteira aqui, tem uma goteira lá, isso, aquilo. Não sabem mexer bem com as telhas, então preferem colocar uma folha de eternite e emprega aí e pronto. Não tem mais problemas. Né? Esse aqui tem um monte dessas telhas lá na comuna urbana. Mas para dizer, as coisas que não funcionam foi isso aí. Perfeito. Quer perguntar alguma coisa? Melancia, quer perguntar alguma coisa? Aproveita aí a história. E fizemos 128 casas, né? 128 casas em sistema de mutirão. Né? Quer dizer, durante a semana tinha uma equipe de pedreiros, sempre da comuna urbana, mas pagos. Não é? Fim de semana, sábado e domingo, era mutirão, onde não é que cada um trabalhava na sua própria casa, mas cada um trabalhava onde precisava, sem saber qual que teria sido a sua casa. Tá certo? Tá bom. É isso, padre. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa que eu não tenho perguntado? Bom, teria tantas coisas para dizer, mas tá bom, podemos falar também com a Pastoral da Juventude, a PJ, né, que foi muito importante, que os jovens eram, assim, quase sedentos, não é, de encontro, de encontrar-se, assim, não tinha tantas diversões, não é? Baladas, não sei o quê, como hoje em dia tem, isso aqui. Então, assim, esses encontros na comunidade me enchiam, não é? Assim, vamos dizer aqui, essa comunidade que é uma comunidade relativamente pequena, podia ter uns 100 jovens, não é? Não é? As comunidades lá do Fátima, não é? Tinha assim, mais de 100 jovens, tudo isso aqui, enchia de jovens. Era mesmo momento de oração, de evangelho, e se discutia problema de conjuntura política e social, não é? E tinha também um engajamento também político, vamos dizer, que muitas lideranças hoje de Jandira, não é? A partir do nosso Leonel, presidente do PT de Jandira, não é? Que ele era do jovem, era um moleque aí, etc. Mas não é sempre ativo. E Paulinho Bururu, não é? O Zezinho, o Julinho. O Julinho, tantos outros, não é? Tantos outros assim foram assim, formados, até lá em Itapevi, a gente tem gente. Realmente foi talvez não foi do ponto de vista de igreja, não tivemos grande sucesso. Não tivemos prosélites. A maioria não participa mais de igreja, pelo menos do ponto de vista assim, praticante, não é? Talvez também porque também a igreja mudou também. Também eles muitas vezes não se sentem. Tem gente que diz, escuta, mas eu não vou ficar 2 horas aí para sentir o pessoal assim, eu falo, com as mãos para cima, para baixo, isso aqui eu não vou mais. Tem gente que também se cansou. Tá certo? Mudou também a igreja. Mas também eu acho que tem um momento onde você pode superar a religião, vivendo o que é o conteúdo da religião. Não é? Quer dizer, tem uma teologia atualmente, mais na Itália, mas tem
teólogos em várias partes do mundo, da Espanha, da América Latina, teologia de além da religião. Não é uma teologia que começa a refletir sobre o que é a fé sem a religião. Que não é nenhuma novidade, porque tinha um grande teólogo, Bonhoeffer, alemão, que morreu no campo de concentração nazista. Ele era pastor, ele já se perguntava em um texto, um livro que ele escreveu no campo de concentração, é possível ter fé sem religião? Tá certo? Então aí procurava identificar a religião e identificar a fé. Tá certo? Porque Jesus não é muito religioso. Você pergunta se ele é hebreu, mas ele foi crítico, não é? Ele foi, vamos dizer assim, crucificado, morto pelos judeus, não é? Pelos sacerdotes. É um preso político. É um preso político. É um mártir mesmo, não é mártir, porque por causa da sua posição antirreligiosa, né, que falava contra o templo. Ele quer destruir o templo, tá certo? Antirreligiosa e política. Não é? Esse cara não é amigo de César, não é amigo do imperador. Esse cara é um cara que quer fazer, não está pregando de não pagar o imposto, não é? Esse cara está com a ideia de um reino de Deus, um reino dele, não é? Então é inimigo do imperador, tá certo? Tá bom, então vamos ver aí agora, sim, se trata de tocar para frente, não é? Não esperar que Lula resolva todos os problemas do Brasil ou do mundo inteiro, tá certo? Nós temos que aprender a trabalhar com as bases, não é? Eu acho que uma lição que vem da nossa raiz, seja de comunidade e seja de PT, não é? Seja de qualquer momento, é saber trabalhar com a base, saber trabalhar no meio das pessoas. Como? Aí é um desafio, não é? Obrigada. Tá bom, então. Muito obrigado. Obrigada, Um abraço a todo mundo. Amanhã eu faço 49 anos de padre. Olha. 49 anos. E ainda não cansei. Que bom. Tá? É graças a esse povo que sempre me sustentou, né? Tá certo? E que Deus nos abençoe, então. Amém. Tá bom? Muito obrigada. Tchau. 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 Super lindo. Obrigada. Obrigada por ouvir até o final. Fiquem atentos ao próximo episódio.